Olá, bom dia pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? E aí? Legal, legal, legal? Vamos à nossa atividade de hoje. Galera do sexto ano, deixa eu falar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o príncipe da humildade. Príncipe da humildade é o nosso tema, ok? Então deixa eu falar com vocês o seguinte. Quem é esse príncipe e por que da humildade? No período lá do Egito, os hebreus estavam se desenvolvendo muito, crescendo muito, e ele vivia no meio do Egito. E o faraó, que não havia conhecido José, que foi antes ele já era outro faraó, ele não conheceu José, que foi um dos governadores do Egito. Então ele ficou preocupado, então ele resolveu fazer um decreto: olha, todo menino hebreu que nascer homem deve morrer, mandou matar. Se for mulher deixa, mas se for homem deve matar. Então, nesse período nasceu Moisés, né? E sua mãe, com medo de perder o filho, colocou dentro de uma cesta de betume, colocou no rio Nilo e mandou que sua irmã Miriam visse aonde iria parar esse menino. A filha de Faraó estava tomando banho e ela viu viu a criança dentro do cesto e viu que era um menino hebreu. Como ela sabia o decreto do seu pai, ela ficou preocupada e sem saber o que fazer. Miriam, inteligentemente, foi lá e disse: olha, eu sei quem pode cuidar do menino até que ele cresça, porque depois de grande não poderia matar, só se fosse criança, entendeu? Então, a ideia de Miriam, então, a princesa disse: então leva. Miriam levou exatamente para sua mãe Joquebede, que criou o menino até determinada idade e devolveu a princesa. Moisés foi criado e educado para ser um faraó. Por isso que o tema é príncipe da humildade. Moisés foi educado no princípio de todos os conceitos do Egito. Ele sabia de tudo, todas as origens, as histórias. Então Moisés foi muito bem educado. Mas Moisés ele não se orgulhou disso aí. E determinada vez estava brigando um hebreu e um egípcio. Moisés foi lá e matou o egípcio e escondeu o corpo do egípcio. E em outra determinada vez estava brigando dois hebreus e quando Moisés foi lá conversar com eles, e aí eles disseram: você vai fazer comigo a mesma coisa que fez com aquele egípcio? Moisés, com medo de que Faraó soubesse, fugiu da presença de Faraó. Só porque o plano de Deus para Moisés era muito maior, por isso que o nome é o príncipe da humildade. Deus enviou, ele foi embora para o deserto, lá conheceu sua esposa, e Deus fez o chamado para Moisés. O nome da esposa de Moisés era Zípora. Presta atenção, o nome da esposa de Moisés era Zípora, ok? Então assim, Moisés, ele recebeu o chamado de Deus. Depois desse tempo que ele já tinha casado, ele saiu para apacentar as ovelhas e de repente ele viu um arbusto queimando e esse arbusto não se apagava. E ele foi lá de perto para ver o que estava acontecendo e aí Deus disse: Moisés, tira a sandália porque o lugar que estás é terra santa, ok? E aí ele conversou com Moisés, Deus conversou com Moisés através daquele arbusto. Moisés se ajoelhou e Deus disse: olha, eu vou te enviar para libertar o meu povo, pois eu vi o sofrimento dele e o clamor deles lá no Egito. E Moisés disse: quem sou eu? O que eu vou dizer? Preste atenção, lembra que Moisés foi educado para ser um faraó? Eu pergunto: Moisés era alguém? Sim. Moisés tinha tudo para dizer: eu sou o cara, eu sou capaz porque eu conheço tudo do Egito. Mas olha a primeira questão, quando Deus chamou Moisés, ele disse: quem sou eu para ir ao Egito? E vou dizer a vocês, detalhe, Moisés não queria ir. E aí Moisés perguntou: o que eu direi? Quem me enviou? Aí Deus disse para ele: diga que eu o enviei. Eu sou o que sou. E o que eu farei? Amigos, não era fácil para Moisés voltar para o Egito,
até porque ele saiu lá fugir, ele tinha medo na realidade. Mas Deus estava com ele. Mas o detalhe é que Moisés ele não se orgulhou daquilo que ele havia aprendido. Porque o plano de Deus para Moisés não era ele simplesmente ser um faraó. O plano de Deus para Moisés era muito maior, era ele ser o libertador do povo do Egito, da onde exatamente ele havia saído. Então veja bem, olhe como é diferente o plano de Deus para a nossa vida. Moisés, o nome Moisés significa tirado das águas, ok? Então era muito maior. Ele era um príncipe, mas não simplesmente um príncipe do Egito. Ele era o príncipe de Deus, o príncipe que foi escolhido para libertar o povo da escravidão do Egito, exatamente da onde ele foi educado. Olha que coisa bacana, olha que algo maravilhoso, esplendoroso. Olha o que Deus planeja para seus filhos, muito além do que eles podem imaginar. Então eu quero dizer para você o seguinte, apesar de toda a educação, apesar de ser criado e educado para ser um príncipe, Moisés não se orgulhou. Ao contrário, Moisés ele não queria e não se achava capaz de cumprir aquela missão. Então Deus deu uma vara para ele e designou tudo e disse tudo o que ele deveria fazer ali. Vocês sabiam disso? Tudo. E com aquela vara, o poder estava onde? Estava na vara? Não. O poder estava em crer no que Deus iria fazer através dele. E Deus disse quando Moisés ficou questionando muito tempo que iria mandar seu irmão Arão com ele. Arão iria falar porque Moisés disse que era pesado de boca e de língua. Quando você fala em pesado, não é que Moisés não sabia falar, porque Moisés sabia falar e muito bem, porque ele se tornou um homem culto. Ele foi educado para ser um príncipe. Mas é porque na realidade talvez a forma dele se expressar era muito rude, entendeu? E Arão já era mais calmo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Moisés era tão humilde, e tão simples, e tão manso, que Moisés foi o homem mais manso da Bíblia. Então por isso que Moisés foi um príncipe de humildade. Porque ele não se orgulhou naquilo que ele havia sido criado. Ele se humilhou a Deus. Ele não de forma usurpou aquilo que por direito era dele. Porque ele foi criado no Egito, ele poderia simplesmente, olha, eu sou Moisés, estou voltando aqui para exigir o meu trono. Mas não, Moisés ele nem queria ir no Egito, porque o Egito não fazia mais parte da sua vida. Ele agora queria viver ao lado de Deus com a sua família em que ele conheceu. Então assim, é fácil isso acontecer? Não, não é fácil acontecer. Porque muitas vezes, tem um ditado que diz que é conhecer o homem e dê poder a ele. Muitas vezes nós ganhamos um status ou uma formação e achamos que somos capazes de tudo, queremos humilhar os outros. Muitas vezes nós temos um recurso e achamos que somos superiores aos outros, mas isso para Deus não tem sentido nenhum. Todo dom que nós temos, tudo que nós temos pertence a Deus, e se eu tenho algo de bom eu preciso saber utilizar para a causa de Deus, entende? Então eu quero dizer para vocês, alunos, seja humilde assim como Moisés foi, porque o plano como Moisés foi pode imaginar muito, muito, muito maior. Então, atente para esse detalhe, tá? Como havia Moisés saiu de um cesto de betume, Deus o livrou da morte para ser o libertador do povo de Deus. Fora fácil para ele? Não era fácil, mas ele aceitou a missão. Aceitou a missão e ele conseguiu libertar o seu povo. Ele conseguiu libertar o povo. Ele foi cumprir essa missão ao lado de Deus. Foi fácil? Não. Foram ao todo 10 pragas que teve que acontecer para que Faraó tirasse ou libertasse o povo de Israel para ir com Moisés. Foram 400 anos de peregrinações que o povo de Israel já sofria ali na mão dos egípcios. Era a escravidão total. Então, tudo que Moisés fazia, os magos e encantadores faziam o mesmo, exceto a última praga, que foi exatamente a praga da morte dos primogênitos. Onde aí foi a última praga em que Faraó resolveu libertar o povo de Israel. Mas Moisés foi. Moisés não foi como um príncipe, mas foi como um servo de Deus,
humilde, obedecendo, tendo a certeza que Deus iria estar com ele nessa jornada. E eu quero dizer para vocês, quando nós nos humilhamos, Deus ele nos faz grandes, Deus ele nos faz realizar feitos que aos olhos dos homens são incapazes. E como vocês podem conhecer a história, Moisés foi um libertador, libertou o seu povo e fez o povo reconhecesse quem era Deus, como teve lá a travessia do Mar Vermelho. Então assim, Moisés foi um grande homem, mas porque se colocou na mão de Deus, e não pela educação, e não pelo princípio que ele tinha ganhado. Por isso que o nosso tema é Príncipe da Humildade, porque Moisés foi humilde, Moisés ele não se orgulhou daquilo que ele havia adquirido de conhecimento, mas sim se humilhou perante Deus para saber que com Deus nós podemos fazer muito mais coisas daquilo que nós sabemos fazer. Então, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Atente para esse tema. Moisés, tirado das águas, se casou com Zípora, teve 2 filhos, né? Peregrinou 40 anos pelo deserto, conversou com Deus por meio de um arbusto e foi o vencedor, conseguiu libertar o povo porque criou na promessa de Deus quando lhe enviou. Um abraço, até a próxima aula e nós iremos corrigir a tarefa da semana passada, ok? Um abraço a todos, tchau, tchau.